quantos benefícios será que tem, né, essa erva aí? Gilson e Agatha, contem pra nós. Eu encontrei uma frase, né, que é bem interessante, né? Até vou ler, né? Se alguém for capaz de relacionar todas as propriedades da menta, né, sem dúvida saberá também quantos peixes nadam no Oceano Índico. Ou seja, são quase que infinitas aí, ou então incontáveis, né? E muito bacana, porque a gente também deu uma estudada, a gente fala que a gente sempre adentra um pouco o assunto, né? Apesar de nós somos aqui a parte que vai fazer as perguntas, né? Vocês são quem vai trazer a sabedoria para nós. Aprender. Mas a gente busca um pouquinho. E a gente também ficou espantado com a quantidade de aplicações da menta. A menta é muito antiga, né? Quando a gente fala aqui dessa coisa do Oceano Índico, né? Porque ela tem origem naquela região também, né? Então é uma erva que ela é usada há mais de 3.000 anos, né? Então, se a gente for contar, né? Então tem relatos de antes de 1.000 anos antes de Cristo, né? Mostrando que ela já era usada. Então você imagina assim, é uma planta que vem de longa data, um uso tradicional muito grande, né? Então você vai estudando muito e vai descobrindo efeitos, né, ao longo da história, né? Então isso tem aplicação que vai desde, se a gente for pensar, por exemplo, tem estudos científicos maravilhosos mostrando, por exemplo, que ela é boa para síndrome do intestino irritável, né? Se a gente for pensar, por exemplo, puxa, então o intestino irritável, ela tem um efeito muito grande. E ela tem muito, uma coisa que a gente gosta muito, você gosta muito de estudar, né? A gente vai muito para os estudos clínicos, né? Ela tem muito estudo clínico já, né? Para o próprio intestino irritável, né? Foi lançado, inclusive, um produto, mas ele acabou não se fixando no mercado. Eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que era a base de mentol. Uhum. E teve um grande boom. De repente, encolheu outra vez. E a menta é uma erva presente na maioria dos lares brasileiros, né? Sim. Ela, não sei se é exatamente essa que nós vamos falar hoje, mas é uma plantinha difícil de tirar, né? Uhum. Quando ela começa a enraizar, eu sei que minha mãe tem um pezinho ali na beira da escada, e ela fala, eu queria que não nascesse aqui, queria que nascesse em outro lugar, e a gente vai lá e tá sempre viçosa, né? Nasce espontaneamente, né? E tem muita força, né? É o que a gente vê. Quando a gente fala de reprodução de plantas, né? A gente fala de estolão, né? O que é o estolão? Se você pegar, quando você compra hortelã, se você colocar na água, você vai vendo que ele vai soltando raízes, né? Então aquilo lá, ele enraiza com muita facilidade. A gente consegue as mentas com muita facilidade. Você está falando das várias mentas, a gente sabe que tem muitas espécies de mentas, né? São mais de 250 espécies, né? Mas uma característica que tem das mentas por exemplo, tem muitas delas que tem mentol, né? Que é a substância principal, né? Sim. Aquele frescor. Característica, né? Que a gente cheiro, fala. né? A gente pode até ver, tem umas que são mais amargas, né? A menta pipirita. Pipirita vem de pimenta, né? Porque ela tem uma picância. Se você colocar na pele, ela fica ardendo e picando, né? Você vai sentir aquele frescor que é característico, né? Então aqui a gente tem uma atuação que a gente gosta muito, que é a parte analgésica, né? Você pega a gente com cefaleia, com enxaqueca, né? Se for fazer um pouco de massagem na têmpora e no pescoço, ela corresponde a um paracetamol, né? Olha, um efeito de interessante. paracetamol. Você fala que é interessante porque ela atua nos receptores de frio, né? Isso. Você poderia falar isso, que é muito interessante. Porque ela se liga no receptor de frio, né? E ela vai fazer com que haja inibição da transmissão da dor. Então, se a gente for pensar, toda vez que tem dor numa região localizada, a gente pode usar a menta em cima, ela tira completamente a dor. Tem algum lugar que eu não posso utilizar a menta? Ah, sim. Né? Porque assim, vamos supor, tô com a dor num local que não é indicado utilizar a menta. Pensa numa ferida aberta, por exemplo. Você vai ter um estrago, Um ardor gigantesco. Uma lesão de uma mucosa, né? Pega, por exemplo, vamos pensar, né? Eu gosto de brincar e contar, né? Porque as pessoas geralmente se empolgam, né? Uma vez a aluna veio contar, né? Que ela pegou o vidrinho de menta e levou para um motel, né? Ela e o marido. E passaram, e adivinha onde, né? Sim. Aí adivinha o que aconteceu, né? Não tem. Hospital, né? Acabou a noite. Você imagina, dá uma irritação desgraçada. Próximo aos né? olhos, né? Também. Olhos, boca, nariz, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, criança. Eu posso chegar perto com a menta com facilidade? Não. Porque se a criança pequena, né, ela tem uma irritação muito grande, né? Você imagina se eu vou inalar. Né? Por exemplo, geralmente a gente tem o quê? A história do Vicky Vaporub, né? O pessoal tem muito de passar, né? Cuidado, porque dentro tem o quê? Tem mentol também dentro? Sim. Tem. E o mentol pode dar broncoespasmo. Você pode fechar o pulmão e pode causar morte, inclusive. Porque dá um broncoespasmo violento, né? Pega um asmático, por exemplo.
Você vai chegar perto com a menta com facilidade? Não, tem que ser de longe e com muito cuidado. Criança é Isso traz pra gente que, apesar dos óleos essenciais trazerem tantos benefícios, eles requerem muito cuidado, né? Sim. A gente não pode usar de uma maneira aleatória, a gente precisa ter um conhecimento prévio, né? E inclusive dos efeitos colaterais, porque são muito potentes, né? A gente precisa realmente conhecer. Então, seria muito legal a gente usar com a ajuda de um profissional habilitado naquilo, né?